Oi, turma, boa tarde. Vamos lá para a nossa aula de artes. Hoje, a nossa aula, nós vamos dar início a uma biografia de uma autora, certo? A Frida, né? Frida Kahlo. Vocês vão assistir o vídeo logo em seguida, que eu vou colocar falando um pouquinho sobre a vida dela. E aí, nós no final vamos fazer a atividade proposta dentro do tema, né? Dentro do nosso tema de hoje, que é a vida e obras de Frida Kahlo, certo? Vamos lá dar continuidade, tá certo? É, como eu já falei a vocês no início, nós vamos ver um pouquinho da biografia, da vida, construir a biografia de Frida e junto também conhecer algumas de suas obras, certo? E por que ela se tornou a artista que ela se tornou, por que suas obras eram tão marcantes, né? O que acontecia realmente na vida de Frida e por que ela expõe seus sentimentos nas suas obras de arte, nas suas manifestações, o que acontecia, se aquilo era realmente as obras que ela desenhava, que ela mostrava, que ela pintava, por que era dessa forma, se era algo pensado, se era algo vivenciado por ela, ou se era algo sonhado ou imaginário, né? Ou era do seu imaginário. E aí, na verdade, não. O ano passado eu já dei um início falando sobre um pouquinho da vida dela. Foi uma vida bastante conturbada, não é? Nós vamos ver mais à frente o seu autorretrato. Aqui essa imagem, a imagem do autorretrato de Frida, era assim que ela se descrevia, né? Essa mulher sem muitos cuidados com sua aparência, né? Até porque a cultura dela, onde ela vivia, ela era uma artista mexicana, né? Ela nasceu no México e ela viveu durante vários anos lá, e aí a cultura desse lugar, a cultura mexicana, traz bastante forte esse modo de se vestir, né, de viver. E aí no seu autorretrato, ela tem uma frase que diz o seguinte: retrato a mim mesma porque sou eu quem conheço melhor. Nunca retrato sonhos ou pesadelos, retrato minha própria realidade. Então, o que isso quis dizer, não é? Que ela colocava em suas obras aquilo que ela realmente vivia. A vida de Frida não foi fácil. Vocês vão, logo mais, vocês vão poder conhecer, porque vocês vão pesquisar sobre a vida dela. Não vou falar novamente, vou falar só algumas coisas, só pincelar algumas coisas, e vocês vão fazer uma pesquisa sobre a vida de Frida. Ela é uma artista que está sendo bem reconhecida durante esses últimos anos, né? O nome dela era Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Ela nasceu em 6 de julho de 1907. Desde o seu nascimento, ela teve que lutar contra alguns problemas de saúde, né, que marcou a sua vida. Alguns dizem que ela tinha poliomielite, certo? E aí fazia com que a poliomielite, ela fazia com que Frida ela tenha uma deficiência física no seu andar, né? Ela tinha dificuldade em andar. Em 1925, Frida, em 17 de setembro, ela sofre um acidente de ônibus. O ônibus onde ela viajava, onde ela estava viajando, bateu em um bonde e ela ficou gravemente ferida e esteve à beira da morte. E aí vocês vão ver mais a seguir uma foto onde ela inicia as suas obras. Como é que ela inicia as suas obras? Ela passou por muito tempo depois desse acidente deitada em uma cama sem poder se locomover para nada. E a única coisa que ela conseguia fazer era desenhar, que era algo que ela gostava bastante, né? E aí ela começou a colocar nas suas telas,
no papel desenhos marcantes, né, que chamavam a atenção. E aí ela colocava a realidade, o que ela realmente estava vivendo. Em 1929, em 21 de agosto, ela casa com Diego Rivera, que também era um artista, também era um pintor famoso, né, no México, mais velho do que ela, como vocês conseguem ver aí a imagem. Eles casaram e tiveram uma vida muito, muito complicada. Vários problemas durante o casamento. E aí não vou entrar mais a fundo sobre isso, que vocês vão conseguir chegar nesse ponto da vida dela com o Diego, certo? Em 1931, Diego e Frida se mudam para os Estados Unidos e lá ela sofre o segundo aborto, né? Então ela enquanto ela estava no México, por conta do acidente, Frida sofre o primeiro aborto e o segundo aborto é nessa viagem para os Estados Unidos. Observem essa imagem. 1935, Frida volta para o México com Diego. E Diego, ela tem um caso com a irmã de Frida. Começa a ter um caso com a irmã de Frida. Vejam só essa imagem. Ela coloca na imagem uma árvore, né? Com várias pessoas que significa, tem o sentido de ser a família, né? E toda a sua vivência nessa imagem. Os seus autorretratos que ela está pintando. Seu autorretrato que ela está pintando, a vida dela com o Diego, os filhos. Então, ela coloca parte do seu cotidiano, da sua vida, nessa imagem. E aí eu não vou entrar mais a fundo a história dela, vocês quem vão fazer essa pesquisa para mim. E aí nós vamos fazer utilizando algum autorretrato de Frida, que são vários, certo? Eu tenho essa imagem aí, essa foto dela, mas você vai usar aquele primeiro autorretrato. E aí nós vamos fazer um trabalho de pesquisa, onde vocês vão pesquisar a vida de Frida, vocês vão fazer uma biografia dela, né? Isso no caderno de desenho, vocês vão fazer isso. Na primeira parte, vocês vão colocar a imagem o primeiro autorretrato dela, aquele que eu mostrei, aquela foto primeiro. Então, vocês vão imprimir essa imagem, certo? Depois, primeiro fazem a biografia. Depois que você fizer a biografia, isso você vai fazer no próprio caderno de desenho, certo? Não façam no caderno de matéria, não. Façam no caderno de desenho. Então, primeiro você vai colocar a biografia de Frida. Depois, em outra folha, você vai colocar uma imagem do autorretrato dela. E logo em seguida, você vai fazer essa nova versão de Frida versus Romero Brito. Quem é Romero Brito? É aquele pintor famoso também, né? Pernambucano. E que ele traz um diferencial nas suas pinturas, né? Nas suas obras. Vejam só, essa imagem que tem aí é uma imagem onde Frida ela está pintada, né, de acordo com as obras de Romero, né? Então foram utilizadas o modo de pintar, o modo de construir de Romero Brito. E o que é que você vai fazer? Você vai imprimir duas imagens. A primeira imagem do autorretrato, que você vai colar no caderno de desenho, e a segunda imagem do mesmo autorretrato. E aí você vai recortar esse autorretrato, certo? Você vai recortar a imagem dela. E a imagem de fundo será esse modo de pintar de Romero Brito, onde você vai construir esse fundo utilizando linhas, formas, certo? E esse jeito de pintar
né? Esse jeito mais simples, que traz mais alegria, utilizando várias cores, cores alegres. Então, sai um pouco desse modo angústia que a primeira foto de Frida nos traz, né? Para esse jeito simples, alegre de ver as cores, tá certo? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo que eu tirarei a dúvida de todos vocês, tá bom? Vou ficar aguardando e tenham todos um bom final de semana e até a próxima.